acesso, não têm muito interesse pelo estudo da Bíblia. Então, sempre que a professora questiona, ou conta uma história, ou pergunta, argumenta, ninguém responde nada, porque eles têm pouco interesse pela aula de religião, e sempre a professora se dirige a essa menina chamada Vitória, porque ela é bem participativa, e ela responde a todas as perguntas e todos os questionamentos que a professora faz. E os amigos, então, começaram a observar que sempre Vitória tem a resposta, né? E ficaram perguntando para ela, como é que você conhece tantas histórias da Bíblia? O que você faz? Você estuda? O que você faz? Aí ela disse, não, eu vou toda semana à igreja, e lá junto com outros amigos, outros jovens outros adolescentes da minha idade, nós estudamos as lições da Bíblia. E lá nós compartilhamos as histórias reais da Bíblia. E eles, então, ficaram bem interessados. A professora, então, acha em Vitória uma aliada, não é? Já que ela não consegue despertar assim tanto interesse pelas crianças. E a Vitória, aproveitando dessa situação, o que ela fez? Ela pediu à professora se ela poderia levar a Bíblia para a escola. E seria uma forma, então, das crianças, no entender dela, ver que as histórias ali têm uma realidade. As histórias e os personagens do qual a professora comenta são reais, são histórias verídicas, né? Então, seria uma forma dela chamar a atenção desses outros amigos da escola. E, incentivados por Vitória, ela convidou-os a levarem suas Bíblias também para a escola. Só que esbarrou numa questão. Esses alunos em casa, eles possuem apenas o Novo Testamento. Então, Vitória, mais uma vez, se sentiu na obrigação de continuar levando a sua Bíblia e partilhar, lendo na Bíblia, a história, complementando a história que a professora conta. Porque a história que a professora traz, ela é muito pobre, não tem muitos detalhes. Então, o que ela faz? Ela pede à professora para ela ler a história exatamente como está na Bíblia. E a partir disso, o que aconteceu? Os amigos começaram a respeitar a Vitória, principalmente a sua fé. Então, num determinado momento, uma amiga chamada Ângela chamou ela num cantinho e pediu para conversar com ela. Então, disse a ela assim, olha, eu estou muito preocupada, será que você podia conversar comigo? Eu sei que você lê tanto a Bíblia, você é uma pessoa diferente de nós. Então você poderia orar pela minha família, porque meus pais, eles andam se desentendendo muito. Meu pai fala de forma grosseira à minha mãe. E eu acho que eles vão se separar. Então ela compartilhou isso com a Vitória e começou a chorar. Então Vitória ficou em silêncio, né? Ficou quietinha e disse assim para ela, olha, você precisa conversar com Jesus. Eu posso fazer isso por você, mas você também pode. Você tem que orar, você tem que estudar a Bíblia, a palavra dele, porque lá ele tem as respostas para nós. Então, eu vou orar por você, a minha família vai orar por você, mas também você pode fazer isso. Então, essa menina, né, depois de um determinado tempo, acabou chamando Vitória novamente e estava muito feliz, porque ela viu que havia tido uma mudança em sua família. Seu pai já não falava tão asperamente com sua mãe. E naquele dia, depois daquela conversa, Vitória separou para ela lá uns versos bíblicos e deu a ela, né? E a mãe dessa amiga dela chamada Ângela, encontrou esses versos separados, não é? E junto com a mãe, ela começou a ler, e o pai também, e juntos começaram a estudar a Bíblia. Que bênção, não é, irmãos? E o lar de Ângela se modificou. O pai agora tinha uma outra visão, estudava junto com a filha a palavra de Deus, e houve harmonia naquele lar. Tudo isso graças ao empenho de uma jovenzinha, que estava ali, dizendo que há poder na palavra de Deus. Amém? A família de Vitória continuou orando por essa família. E todos se sentiram assim
felizes também pelo resultado. Quando Ângela veio em casa e disse aos seus pais que havia tido uma mudança na família de Ângela, então os pais realmente ficaram felizes também, porque a oração deles foi ouvida. Na Grécia não se fala muito sobre religião. E é difícil compartilhar o amor de Deus. E mesmo, como eu falei a vocês no início, não se pode orar. Por exemplo, se você é de uma outra religião e quer orar por alguém de outra, né, da religião ortodoxa, vamos dizer, isso não é permitido. Então, é um campo difícil, né? Precisamos orar muito, precisamos contribuir com as nossas ofertas, para que pessoas lá também possam ter a oportunidade de, assim como Vitória, poder levar a palavra de Deus verdadeiramente e completa, né, aos cristãos ortodoxos lá da Grécia. Então vamos orar agora pelas ofertas, vamos baixar as nossas frontes para pedir a Deus a bênção. Querido Deus, amantíssimo Pai, nós como os teus filhos, imploramos a tua misericórdia. Imploramos também que tu nos dê um coração bondoso, aberto a ofertar, Senhor, para que a missão do teu evangelho possa alcançar todos os campos deste vasto mundo. Abençoa, Senhor, as pessoas que lá já estão aptas a pregar o teu evangelho, e assim abençoa nós que não poderemos ir até lá, mas que com nossas ofertas possamos alcançar pessoas com o nosso coração bondoso e com a nossa determinação em ajudar. Guia-nos sempre nos teus caminhos e que nós possamos sempre ofertar de forma bondosa e com amor no coração pelos nossos irmãos que não te conhecem. Pedimos todas essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Neste momento o Senhor será louvado e honrado através de uma música.
Agradeço por mais um dia, estudando tua palavra, aprendendo a amar e a perdoar. Agradeço por minha família, a saúde, a alegria de estar com o Senhor, nos protegendo, nos abençoando. Tua bênção por toda a humanidade, mostra ao mundo que é o amor de verdade. Permita que a paz reine para todos que o seguem, se alastrando aos que não seguem ao Senhor, mostrando a eles o caminho. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje e sempre. Muito obrigada, meu Pai. Pai, derrame tua bênção por toda a humanidade. Mostra ao mundo que é o amor de verdade. Permita que a paz reine para todos que o seguem, se alastrando aos que não seguem ao Senhor, mostrando a eles o caminho. Pai, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje e sempre. Muito obrigada, meu Pai. Nós teremos agora mais a complementação daquele vídeo sobre o santuário. Nós vamos passar mais 2 a 3 minutinhos nesse momento. E no próximo sábado a gente termina com esse vídeo. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio, ou seja, 44 metros de cortinas sustentadas por 20 postes encaixados em bases de bronze com ganchos e varas de prata. As cortinas do lado oeste terão 22 metros de comprimento sustentadas por 10 postes sobre 10 bases. O lado leste também terá 22 metros de comprimento. A entrada do pátio será pelo leste e terá 2 cortinas. A cortina do lado direito terá 6,60 metros de comprimento, sustentada por 3 postes encaixados em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,60 metros de comprimento, sustentada por 3 postes encaixados em 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8,80 metros de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze.
O pátio inteiro terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2,20 metros. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados no serviço da tenda, incluindo as estacas que sustentam a tenda e as estacas das cortinas do pátio, serão de bronze. Mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa estar aceso continuamente. O candelabro será colocado do lado de fora da cortina do lugar santíssimo dentro da tenda. Arão e os seus filhos manterão o candelabro aceso na minha presença dia e noite. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes. O Senhor Muitos se perguntam desde quando nós éramos pequenos, para que tantas cerimônias? E esse trimestre nós vamos elucidar todas essas nossas dúvidas, porque Deus usou o santuário terrestre como ferramenta de ensino para nós. Suas cerimônias revelam verdades importantes sobre a redenção, o caráter de Deus e a eliminação final do pecado. E nessa semana nós estudamos a lição número 2, que tinha como título Céu na Terra. Deus usou esse conceito relacionado ao santuário celestial para revelar muitas verdades. Então nós agora, neste momento, nós reuniremos em classe e teremos a oportunidade de, em classe, estudarmos ou recapitularmos os pontos difíceis desse assunto que, ao mesmo tempo que ele, para nós adventistas, parece ser bastante comum, ele tem suas dificuldades de entendimento. Então, nos próximos minutos, os professores irão para suas classes e, junto com os alunos, irão estudar e recapitular a lição, mesmo porque acreditamos nós, da direção da Escola Sabatina, que todos os irmãos já possuem suas lições. Aqueles que não tiverem, porventura, venham conversar conosco e nós providenciaremos uma também para aqueles que não tiverem. Então, nos próximos minutos, nós teremos reunião nas classes. Gostaríamos que os professores se levantassem para que juntos pudéssemos fazer uma oração para que o Espírito Santo nos guie nesse assunto tão importante. E aos outros pedimos que abaixem suas frontes. Ó Pai amado que estás nos céus, Tu sabes quão importante é para nós entendermos a doutrina do santuário. Ó Deus, sabemos que tudo aquilo que Tu fizeste desde a época de Moisés foi para mostrar para nós a importância da santidade de Deus, da relação com o homem e também sendo o amor que Tu tens para conosco. Ajude para que os professores, neste momento, não venham apenas a recapitular a lição, mas junto com os irmãos se consagrarem para terem uma vida mais pura e santa com Deus. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado a você, ouvinte, a você que nos acompanha através da web. Gostaríamos de lhe desejar um bom sábado e que estejam felizes em nossa companhia. Agora eu gostaria de convidar você que curve a sua fronte, onde você está, que a gente faça uma oração breve para que o Espírito Santo dirija esse estudo. Curve sua fronte, vamos orar. Bom Deus, amado Pai que estás nos céus, obrigado Senhor por essa oportunidade que temos agora de recapitular a lição durante estudada semana e que possamos agora aprender mais de Ti e sobre o Teu santuário, tanto celestial como o que houve aqui no terreno. Pedimos a presença do Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Amém.
recapitulando, eu falei com o irmão Fernando aqui do lado, eu gosto sempre de enfatizar a lição anterior um pouquinho, para que você se sintonize no estudo da lição e tenha sempre uma linha contínua de raciocínio. Então, na lição anterior, nós estudamos sobre o santuário celestial, sobre a existência do trono de Deus, sobre a casa de Deus lá no céu. E aprendemos que sim, é real, é tangível. Existe o céu, existe o trono de Deus, onde ele se assenta e onde ele olha para nós aqui na terra. Na lição de hoje, nós estaremos agora estudando sobre o santuário, o céu na terra. O santuário feito aqui na terra. Nós veremos detalhes sobre esse santuário, a forma que ele foi construído e se ele teve uma referência e se essa referência é bíblica ou não. Partindo desse princípio, eu gostaria que os irmãos que estão aí nos acompanhando na web abrissem sua palavra para que nós partimos agora do princípio bíblico, para vermos se o santuário terrestre que estudaremos na lição de número 2 da lição da escola sabatina é baseado na palavra de Deus. Abram comigo em Êxodo capítulo 25. Aqui vai nos mostrar que Moisés ele foi chamado por Deus e subiu ao Monte Sinai. E ali ele recebeu orientações sobre esse santuário. Vamos ler aqui para os irmãos, capítulo 14. Moisés diz assim a Josué e os que estão com ele ao pé do monte: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, que cheguem-se a eles. Então Arão e Ur ficaram para cuidar da comunidade que estava sendo guiada por Moisés. Capítulo 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Então aqui nós já percebemos que há um chamado do Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor, capítulo 17, era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Agora os irmãos vão ao capítulo 25, versículo 8 e 9. E aí agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre o santuário terrestre. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Irmãos, então aqui é um texto que ratifica a veracidade do modelo que está no céu e que foi feito aqui na terra. Estamos aqui com o irmão Fernando e a gente já vai agora abrir mais esse assunto agora do sábado sobre o santuário, irmão Fernando. Ele então tem embasamento bíblico, é isso? Sim. Irmãos, um bom dia a você, um feliz sábado a você que nos assiste, nos ouve pela essa transmissão. Responsável por essa transmissão é o irmão Claudionir, e nós temos agora algumas figuras que ilustram também o primeiro santuário que Deus construiu aqui na terra. A imagem que vocês vão ver é o santuário celestial. Quando a lição nos fala sobre céu na terra, nós podemos entender que o primeiro santuário de Deus foi feito no Éden. Pode voltar lá, irmão? Esse primeiro santuário feito no Éden é o santuário no qual Deus se apresentava diariamente, fisicamente, a Adão e Eva. Era um santuário onde lá não existia sofrimento, não existia dor, não existia morte. Tudo era perfeito. Infelizmente, pela entrada do pecado, Adão e Eva tiveram que ser expulsos do Éden. Mas ali na representação do Éden, Deus nos mostra a importância desse tabernáculo no Éden. Sabe, a lição de domingo apresenta para você e eu um comparativo entre o Éden e o santuário terrestre feito por Moisés. O primeiro comparativo, a lição nos fala que são 3 elementos. 3 elementos que na descrição
da narrativa da construção do Éden, da criação de Deus. Tem 3 elementos, assim como tem os 3 elementos na construção do santuário terrestre feito por Moisés, por orientações de Deus. Sabe, os 3 elementos é aprovação, conclusão e bênção. Mas não para por aí. Esse comparativo do Éden, o primeiro santuário de Deus, onde Deus se manifestava diariamente a Adão e Eva, também tem um comparativo do templo construído por Moisés. O segundo comparativo está ali onde Deus andava no jardim do Éden. E também no santuário terrestre feito por Moisés, Deus se manifestava ali com o Shekinah. Era uma luz que brilhava com a glória de Deus quando Deus se manifestava no santuário. O outro comparativo, que seria o terceiro comparativo, é que no santuário era cheio de flora, ervas, frutos, era todo o jardim florido. E no santuário terrestre, feito por Moisés, tem símbolos dessa natureza do Éden, símbolos que se expressam da criação de Deus no santuário terrestre. O quarto elemento que faz o comparativo do santuário, o primeiro santuário no Éden e o segundo santuário terrestre feito por Moisés, é que ali haviam 2 anjos que guardavam a entrada do Éden. 2 anjos que evitavam que a maldade entrasse no Éden após a queda de Adão e Eva. Sabe, esses 2 anjos também existiam no santuário terrestre, onde ficava em cima do propiciatório, onde era a Arca da Aliança, onde se guardava ali os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e os pães asmos. Os 2 anjos, então, simbolicamente estavam ali guardando os mandamentos de Deus e aquela situação no qual somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Nós também temos a grande importância da representação do comparativo entre o santuário celestial no Éden e o santuário feito por Moisés, que após todas essas informações que Deus colocou no seu livro, existe uma bênção. Veja só no Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Deus derrama bênçãos na descrição de toda a criação que Deus fez no Éden. Sabia que toda vez que Deus criou, Deus falou 6 vezes. Disse Deus. E também na construção do santuário, Deus em 6 vezes deixou registrado: disse Deus a Moisés. E todas as vezes que Deus falava disse Deus, Deus no final, como nós vamos ler agora em Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3, Deus derrama as bênçãos ao sábado santo. Veja só: assim pois foram acabados os céus e a terra e todos os seus exércitos. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Irmão Fernando, então aqui tu formatou itens que são relevantes de ligação entre o jardim do Éden, a habitação, e o templo na terra. Então a gente tem a formação do jardim, a formação do templo, e interessante que a gente percebe aqui que o jardim do Éden era a morada de Deus na terra. Então tinha todo um quesito para que seja a morada de Deus na terra. Interessante, irmãos, que quando você lê a história em Gênesis, e no final, o final ruim para Adão e Eva e consequentemente para todos nós hoje, nós estamos falando aqui do santuário terrestre, morada de Deus, o jardim do Éden. Quando você lê, normalmente você pensa, puxa vida, Adão e Eva foram expulsos do Éden, do jardim,
e eles perderam a oportunidade de morar ali. Mas reflita, talvez a maior perca desses dois, desse casal, não foi apenas a morada do Jardim do Éden, claro, um lugar agradável, equilibrado, onde hoje nós buscamos, onde nós moramos hoje num lugar equilibrado. Nós temos tantos problemas ecológicos, né, que perturbam o nosso dia a dia. Mas percebam que a maior perca desse casal foi o relacionamento diário e pessoal com Deus. Irmãos, vocês que nos acompanham na internet, percebam, nós estamos trabalhando aqui hoje sobre a morada de Deus. E quando nós falamos da morada de Deus, isso significa que Deus está ali presente. Então agora percebemos que houve a primeira perca. Adão e Eva perderam a oportunidade de estar diariamente na presença de Deus. Então quando você destrói o santuário de Deus, quando você quebra, você perde a oportunidade de relacionamento com o Senhor Deus pessoalmente. Isso é muito ruim. Agora, na lição de segunda, eu gostaria de levar essa questão agora para ver a cidade ou não da construção do templo, do tabernáculo por Moisés. Irmão Fernando, a cópia foi feita verdadeiramente do modelo dado por céu, ou Moisés inventou isso aí? Como é que a gente poderia explicar para os irmãos que nos acompanham na internet? Se o irmão ver a próxima figura que vai ser projetada para vocês vão ver o santuário de Deus. É o tabernáculo feito por Moisés. Esse tabernáculo foi feito por Moisés, mas sobre a orientação de Deus. Todos os utensílios, todo o formato, toda a dimensão, toda a estrutura feita por Moisés, na verdade, foi instruções de Deus. Ali nós podemos ver o pátio. Nós podemos ver no pátio existem dois elementos, que é a pia e o altar de sacrifício. Se vocês analisarem entre esse altar de sacrifício e a pia, nós podemos entender que é um simbolismo da morte de Jesus na cruz. Esse altar de sacrifício, onde os animais eram mortos ali diariamente, uma vez de manhã, às 9 horas da manhã, e outra vez à tarde, às 3 horas da tarde, era feito o sacrifício diário dos animais naquele santuário. E a pia simboliza ali a água que purifica a todas as pessoas que descem as águas do batismo. Então todo o santuário, toda a estrutura, todos os móveis simboliza o Cristo, que é o centro de todo o santuário. Moisés não fez nada por ele mesmo. Moisés fez a sombra daquilo que era real no céu, o santuário celestial. E esse santuário feito por Moisés na terra é um santuário que expressa o santuário verdadeiro que existe no céu. O santuário no céu existe dois compartimentos, o santo e o santíssimo. E ali Jesus está hoje intercedendo por você e eu. Então, irmão Fernando, e você, irmão que está aí nos acompanhando, se quiserem ver o que a palavra de Deus diz sobre essa veracidade do santuário celestial como referência para a cópia do santuário terrestre, acompanhe-me no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 2, que diz assim: como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então no livro de Hebreus diz que o verdadeiro tabernáculo foi erigido por Deus e não pelo homem. Então ele serviu como uma referência fiel e verdadeira para o tabernáculo aqui na terra. Alguns estudiosos, e você aí talvez que nos acompanha na internet, já tenha ouvido falar sobre a palavra tipo e antítipo. Eu estive estudando para verificar isso, e eu comentei com o irmão Fernando, eu vou citar esse detalhe para que você que esteja na internet nos acompanhando não tenha uma má impressão, porque linguisticamente, e isso é provado pelo professor e pastor Elias Brasil, do Instituto Geral de Pesquisa da Associação da Igreja Adventista no mundo, ele diz que os dois modelos de frase estão corretos. Quando a gente diz aqui na lição de segunda, que fala assim, o tipo, referência ao céu, serviu como modelo para o antítipo aqui na terra. Linguisticamente está correto. O pastor explica isso. E ele diz o seguinte, que teologicamente é usada uma outra forma, a forma contrária, antítipo para o que está no céu e tipo para o modelo terreno. Então veja, irmãos,
para não confundir, para que você não seja pego por um detalhe, as duas formas de referência estão corretas. Uma linguisticamente e a outra teologicamente. Prosseguindo, Jesus como um santuário, presença aqui na terra de Jesus, isso vem nos referir como Jesus o santuário de Deus aqui na terra. É isso, Fernando? Exatamente. Jesus, quando caminhou aqui na terra, Jesus se fez um homem divino. Jesus, ele estava no céu, ele foi também o Deus que criou todas as coisas. Quando Jesus, na sua glória, que estava no céu, decidiu descer aqui na terra para se tornar o homem divino, ele caminhou aqui na terra e caminhou entre as pessoas. Por isso que no Antigo Testamento, um dos nomes que atribui a Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Esse Jesus, ele é o próprio templo de Deus que caminhou conosco. Jesus, ele é o santuário que caminhou entre as pessoas. Através de Jesus nós podemos entender que a sua palavra, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele fez, todas as maravilhas que Deus colocou neste mundo e registrou nas Sagradas Escrituras, simboliza o Deus que se fez homem para se tornar homem, viver e passar aquilo que nós passamos nesse mundo, cheio de sofrimento. E ele até mesmo não pecou em pensamento, porque era um homem divino. Então, Fernando, a gente pode perceber aqui então detalhes na vida de Jesus, assim como a gente percebe detalhes no tabernáculo terrestre como no celestial. Jesus aqui na terra como presença de Deus e relacionamento entre Deus e o homem. Manutenção da vida, porque Jesus tinha uma manutenção da vida dele. Ele de madrugada orava, ele se alimentava bem, ele cuidava do templo, é isso, irmão? E ele então honrava com a presença de Deus no corpo dele, é isso? Então a gente vê algumas características semelhantes ao que Jesus fazia e ao que se fazia ao templo do santuário? Exatamente. Nas Escrituras nós podemos ver ali em João capítulo 2, versículo 19 a 21, algo interessante que os discípulos falaram para Jesus. Vamos ler. Jesus lhe respondeu: destruirei esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando Jesus se refere ao santuário, ele não estava se referindo ao santuário de Herodes na época, um santuário enorme, de grande esplendor. Jesus estava falando do seu corpo, do santuário que existe no corpo de Jesus. Quando Jesus falou que destruiria esse templo e em 3 dias ele reconstruiria, ele estava falando dele mesmo. Porque Jesus morreu na cruz, pagou os pecados de toda a humanidade e em 3 dias, pelo poder dos céus, Jesus ressuscitou. E em 3 dias, o templo de Jesus foi reconstruído por obra divina. E nós devemos, irmãos, assim como o Sandro falou, o irmão Sandro, cuidar desse templo. Nós devemos imitar a Jesus. Jesus era um homem que cuidava do seu corpo. Todo alimento que nós colocamos em nosso corpo, tudo aquilo que ingerimos, vai ser reflexo da nossa vivência. O Espírito Santo, para entrar na sua mente, no seu coração, é preciso ter o seu templo, que é o corpo, adaptado, para que o Espírito Santo entre e faça morada no seu coração. Então, com a morte de Jesus, a ressurreição dele e a ascensão para o céu, o templo aqui na terra perdeu a sua, vamos dizer assim, não a sua eficácia, o seu propósito, é isso? Então, veja, irmãos, nós estamos seguindo uma linha onde nós aprendemos que o tabernáculo, o templo de Deus aqui na terra, ele foi cópia do templo que existe no céu. Depois nós percebemos que Deus mesmo criou um templo aqui na terra, que era o Jardim do Éden, para que pudéssemos, os pais
terem um relacionamento íntimo com Deus. E veja que nós estamos seguindo um raciocínio lógico, uma coisa interessante. Depois vem Jesus como o templo de Deus aqui na terra, sempre mantendo um relacionamento com os seus filhos aqui na terra. Veja que Deus nunca nos abandonou. Então, quando Jesus ascendeu ao céu, o templo terrestre, ele perdeu a sua formação, o seu propósito. Mas, irmão Fernando, agora nós vamos perceber que hoje, vamos dizer hoje, que eu digo, a partir da criação do Novo Testamento, ali da vida do Novo Testamento, nós percebemos que agora existe um lugar para nos encontrarmos com Deus, que seria a igreja. Ela tem também as mesmas características do templo. Nós podemos também entender que haveria um Shekinah ali, né, uma presença de Deus. E de que forma essa presença seria manifesta? Com certeza. Eu gostaria de ir na Bíblia mostrar para vocês em Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27, versículos 50 a 51. Olha só o que a palavra de Deus nos fala. Mateus capítulo 27, 50 a 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou, duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Sabe, quando Jesus foi crucificado, Jesus então morreu naquela cruz. O seu sangue foi ali colocado para que o nosso pecado fosse perdoado. E justamente naquela hora que Jesus foi crucificado, era 9 horas da manhã. Sabe, às 9 horas da manhã era o horário em que o tabernáculo de Moisés fazia o sacrifício dos animais. Eles faziam 2 vezes ao dia. E à tarde era o outro sacrifício às 3 horas da tarde. Então vejam, Jesus foi crucificado às 9 da manhã e Jesus morreu às 3 da tarde. Conta as Escrituras e o livro de profecia de Ellen White que às 3 da tarde, quando Jesus morreu na cruz, um terremoto, algo estrondoso aconteceu. As terras foram abaladas e uma mão misteriosa rasgou o véu do santuário que dividia o santo do santíssimo. E aquela mão rasgando aquele véu, conta o livro de profecia de Ellen White que aquele cordeiro que ia ser imolado, que estava na mão do sacerdote, escapou de sua mão justamente às 3 horas da tarde, quando Jesus morreu. Hoje nós temos um santuário. A igreja de Deus foi colocada na terra para que expressasse o amor de Deus, para que através da igreja tenhamos a alegria de compreender o santuário terrestre e o santuário celestial que está no céu, onde Jesus intercede por você e eu. Essa igreja hoje na terra, nós devemos entender que a igreja adventista do 7º dia é a igreja que tem essa doutrina, não uma doutrina própria, mas uma doutrina que rege toda a Bíblia. Você vê agora aqui Jesus no santuário do céu, onde em Atos 17, 24, 26 fala: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a vida, dá a vida a todos, e a respiração e todas as coisas. Jesus está lá no céu, irmãos, intercedendo por você e eu. E essa é a grande alegria que nós temos em nos alegrar, buscando as orientações do estudo da escola sabatina, e indo na palavra de Deus, nos alegrando em saber que existe um Deus que pagou os nossos pecados, e pagou um alto preço, pagou a sua morte. E nós temos essa alegria de sermos salvos por essa graça, a graça de Jesus que nos salvou e somos redimidos pelo seu sacrifício na cruz. Mas então, percebam aí, irmãos, que a igreja aqui na terra hoje, ela é um templo de adoração para o nosso Deus. E a manifestação de Deus aqui é através do Espírito Santo, certo, irmão Fernando? Exatamente. Você pode entender que quando Moisés construiu o santuário terrestre, era um santuário móvel.
Era um santuário que ele montava e desmontava para poder percorrer pelo deserto o caminho que levaria à terra prometida. E se nós entendermos que esse santuário na terra é você e eu, você tem que cuidar do seu corpo para que o Espírito Santo habite no seu ser, para que você possa entender que esse santuário terrestre feito por Moisés era a sombra do santuário real que existe no céu. Esse santuário terrestre de Moisés era um santuário móvel, um santuário que era totalmente construído para que tivesse essa praticidade de montar e desmontar. E Jesus faz isso na sua vida. Ele desmonta todo ser que você era pecaminoso, um ser que era totalmente contrário ao Evangelho de Deus, e você se torna, através das orientações bíblicas, da Palavra de Deus e do forte poder do Espírito Santo, uma nova criatura. É isso que Deus nos faz, uma nova criatura. E Deus nos remete a entender, através do santuário terrestre, que existe esse santuário no céu. E essa é a grande alegria, que um dia estaremos preparados para a volta de Jesus. E assim levaremos outras pessoas a entender a grande importância desse santuário na minha vida e na sua vida. Bom, irmãos, então a gente entende aqui que a igreja ela é um templo para a morada de Deus aqui na terra, para a manifestação de Deus aqui na terra. De que forma? Através do Espírito Santo. E como o irmão Fernando comentou, o nosso corpo também é templo do Espírito Santo, porque assim diz a palavra de Deus. Se vocês quiserem nos acompanhar, em 1 Coríntios, gostaria que você abrisse a sua Bíblia ali, 1 Coríntios fala sobre o cuidado com o corpo. Cuidado com o corpo e o templo do Espírito Santo. Ele diz claramente em 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Veja que nós viemos caminhando, aprendendo sobre a morada de Deus, sobre o lugar onde Deus gosta de ficar. E Ele gosta de ficar com você aí também. Ele gosta de estar dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo. Então, cuide mais do seu corpo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela preza muito a alimentação saudável, o exercício físico, a vida ao ar livre, para que nós possamos sempre estar com o corpo sadio, a mente limpa, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Nós não aprendemos no começo da lição em que Adão e Eva perderam a oportunidade de estar diariamente ligados a Deus. Não queira você também perder essa oportunidade. Não queira saber como é difícil viver sem Deus. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos traz força e vigor para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Mas temos um alento, não é, irmão Fernando? Nós temos um alento sobre a construção do novo templo. Qual é essa construção? Onde que vai ser esse novo templo? Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. A palavra de Deus nos fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E para completar isso, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, a palavra de Deus também nos diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como Ele é propício disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Essa é a alegria. Deus recebe o pecador que é transformado. Deus recebe aquela pessoa que se tornou uma nova criatura. Sabe, existe neste mundo pessoas que não acreditam em Deus. Talvez até existem pessoas que acreditam em Jesus, mas não acreditam que Jesus vai voltar. Lá na empresa onde eu trabalhava, existe um amigo meu que não acredita que Jesus vai voltar. Disse: Fernando, isso aí é história, isso aí é invenção, Jesus não vai voltar. Todas as coisas que estão acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo,
isso é coisas da consequência do próprio ser humano. Jesus já veio, Jesus deu oportunidade para que todos fossem salvos, e Jesus não vai voltar. Eu disse para ele, sabe, na Bíblia existe um trecho bíblico onde fala de você, onde fala dessas pessoas que não acreditam na volta de Jesus. Abra sua Bíblia lá em 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Deus nos fala: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escarnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação? Porque deliberadamente esquece que longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela graça de Deus. Continua dizendo: pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Veja, Deus fala que Jesus vai voltar, e vai voltar com poder e glória, assim como foi nos tempos de Noé, onde Noé estava pregando para as pessoas do seu tempo que haveria um juízo, e as pessoas deveriam mudar seus atos, deveriam mudar e crer nesse Deus que é o Deus Criador. As pessoas não deram importância. Noé então fez aquilo que Deus ordenou, construiu a arca, colocou sua família, os animais, entrou na arca, a arca se fechou, e ali um anjo de Deus lacrou a porta, e a porta não mais se abriu. 7 dias ficou sem chover, as pessoas ali zombavam e diziam: cadê a chuva, Noé? E a chuva veio. O juízo se fez naquela época, e as pessoas morreram todas. E Deus fala aqui na palavra de Deus, em 2 Pedro, que no final dos tempos haverá também o juízo. Sabe? Mas existe uma esperança. Assim como essa porta da arca se lacrou e se fechou, e Noé não podia abrir, e as pessoas desesperadas queriam entrar, tem uma esperança. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, Jesus nos fala, olha só, a grande esperança. Jesus nos diz: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Irmãos, existe uma porta aberta no céu, uma porta que nos leva ao santuário celestial. Essa é a grandiosa alegria de entender que existe uma porta aberta no céu. E o próprio Jesus fala que eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que crê em mim e seguir o Evangelho, obediente à palavra de Deus, entrará por essa porta. Você quer entrar por essa porta? Eu quero entrar por essa porta. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero seguir os seus caminhos, os seus passos. O templo do Espírito Santo, que é o corpo de Jesus, se materializou homem, o homem divino, fez com que você e eu também pudéssemos, através das orientações bíblicas da palavra de Deus, se tornar um templo perfeito, para que o Espírito Santo haja na minha e na sua vida. Bom, irmãos, historicamente é nos dito que o templo de Salomão foram feitos sem uso de martelo no local do local construído do templo. As pedras eram feitas, moldadas e determinadas no seu devido lugar na pedreira, para que quando chegasse no lugar do templo de Salomão fosse apenas encaixada perfeitamente. Esse é o tempo que Deus lhe dá para que seja retirado da pedreira do mundo. É um convite que Deus lhe faz, para que você seja moldado, aperfeiçoado, catalogado, para você ocupar o seu lugar no templo celestial. Você não quer fazer parte desse templo que será feito lá junto com o Pai no céu? Um lugar aprazível, equilibrado, como nós falamos, como era o Jardim do Éden, e melhor,
com a presença pessoal do teu santo Deus? Quer você fazer parte desse templo? Quer fazer parte, quer ser uma das pedras que compõem esse templo onde será adorado o Senhor Deus, nosso Criador? Então, se coloque na mão de Deus. E o Espírito Santo fará um trabalho miraculoso na sua vida. Você está com arestas a serem paradas, você precisa de ser polido. A pedra tem valor no seu brilho. Você permita que o Espírito Santo faça esses acertos em sua vida e tenha certeza, em nome de Jesus, que você brilhará para este mundo que está em trevas. Aceite esse convite. Aceite ser um tabernáculo vivo de Deus aqui na terra. E que resplandeça a tua luz às outras pessoas, assim como resplandeceu na minha vida e na vida do irmão Fernando. E nós hoje podemos dizer, com certeza, é muito bom termos a presença de Deus em nossas vidas. Amém. Nós podemos entender em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, essa grande alegria que Deus nos dá através da transformação do caráter de cada um de nós, semelhante ao caráter de Jesus. A grande alegria que a palavra de Deus nos fala é: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Irmãos, esse mar não existe porque essas pessoas, essa multidão de pessoas que não creem em Deus, que não foram fiéis à palavra de Deus, não existe mais. Agora existe somente um povo fiel, um povo que entrou pelas portas do santuário celestial. E é isso que precisamos entender. Precisamos caminhar nesse mundo, uma vida de salvos. Nesse momento, eu peço a você que incline sua fronte. Vamos agradecer a Deus por compreendermos a história do santuário e que podemos ser, através da palavra de Deus, santuários vivos, para que outras pessoas entendam a importância de obedecermos a Deus e seguirmos as orientações de Deus para colocar em prática em nossa vida. Vamos orar. Santo e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, agradecidos porque Tu és o nosso Deus. Tu és, ó Pai, o nosso intercessor. Amém. Tu és, Senhor, o nosso juiz. Por isso, Pai, Te agradecemos porque o Senhor morreu na cruz e pagou os nossos pecados. Amém. Agora estamos aqui vivendo, crescendo, como fala em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que só verão a Deus aqueles que se santificarem. A cada dia nós buscamos essa santificação nas Tuas Escrituras. Amém. Que possamos, ó Pai, entender sempre o quanto Tu nos ama e precisamos estar preparados para a Tua volta. Amém. Tudo isso Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dai glória ao Santo de Israel, pois é eterno e fiel, refúgio nele encontrarás, e das prisões te livrará. No céu em esplendor, mas escolheu viver na dor, extrema angústia enfrentou, para salvar o pecador. Cordeiro de Deus, Senhor,
Não ando só. Não ando só, pois Cristo me acompanha. Nós agradecemos a presença de todos os irmãos na nossa escola sabatina desse sábado. Pedimos o silêncio de todos. Acredito que todos já concluíram as suas colocações na escola sabatina, nas suas lições. O nosso culto ainda não acabou e nós gostaríamos que os irmãos, nesse sentido, fizessem silêncio. Aprendemos nessa semana que o nosso Jesus é o nosso templo, no qual devemos adorá-lo. E durante todos os nossos dias, Ele sempre nos acompanhará, se assim nós o quisermos. Por isso vamos finalizar nossa escola sabatina, desta manhã, cantando o hino número 382, Não Ando Só. Temos pianista? Ah, já está lá. Levantemos para cantarmos. Oremos. Pai amado que estás nos céus, que alegria, que bom, Senhor, saber que Jesus anda ao nosso lado. Que bom saber, Senhor, que quando nós precisarmos, sempre terá alguém para nos guiar.
para nos confortar e para nos dar a salvação. Ó Deus, ajude-nos para que nós possamos sair daqui com o Espírito imbuídos de fazermos aquilo que Deus quer para nós. Ó Pai, fica com aqueles que vão, na continuação da programação, assistir ao culto de adoração a Ti, que eles possam estar preparados. E a nós que vamos para os nossos lares, que Deus possa nos conduzir com a proteção dos Teus santos anjos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.